Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagikon na área. Me conta uma coisa aqui, você já saiu daquela sessão que você estava mestrando sentindo que a sua narração poderia ter sido melhor, mas sem saber exatamente o que fazer? Mas aqui entra o grande problema, a maioria de nós como mestres tenta melhorar jogando e não treina narrar de forma mais consciente, mais consistente. E sem treino, tudo vira tentativa e erro. Você descreve mais, tenta falar melhor, inventa coisas na hora, mas não sabe exatamente o que está funcionando. Então hoje, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar algo completamente diferente. Não só teoria, mas exercícios práticos, simples e rápidos que você pode fazer antes da sua sessão de RPG e que vão melhorar diretamente a forma como você narra cenas, narra combate, beleza? São exercícios focados em clareza, imersão, ritmo e até decisão. Se você aplicar esse exercício por alguns dias, sua narração já vai melhorar de maneira perceptível na sua mesa de RPG. Então já deixa o like e vem comigo para mais esse vídeo de exercícios. O primeiro exercício é chamado de filtro narrativo, é você cortar o excesso da cena. É você aprender a parar de narrar tudo que tem naquela cena e focar no que é realmente importante. Vamos começar de uma maneira bem simples. Uma sala e um castelo abandonado. E agora você pega essa cena, essa sala, esse castelo abandonado e divide em duas etapas. A primeira das duas etapas é você descrever tudo, exatamente tudo que tem nessa cena. Então você descreve o teto, o chão, paredes, móveis, iluminação, etc, etc, etc. Vamos lá, a sala é grande, as paredes são de pedra, o chão ele é de madeira, as janelas estão quebradas e alguns móveis antigos pelo lugar. Joia? Beleza. Descritivo mais do que o suficiente para os jogadores entenderem a cena. Corte 70% do que você narrou para os jogadores. Agora você se pergunta o seguinte, o que realmente define essa cena? Agora você pega essa cena e divide em 3 tópicos: sensação, detalhe estranho e possível perigo. Sendo que se tinha uma sala grande, parede de pedra, chão de madeira, janelas quebradas, móveis antigos, você muda isso para algo que chama um pouquinho mais a atenção dos jogadores. Vamos lá. O ar está pesado. O chão de madeira ele range mesmo sem ninguém estar andando sobre ele. Uma das cadeiras parece virada para vocês, como se alguém tivesse fugido às pressas. Aqui nesse primeiro exercício você treina a sua prioridade narrativa, clareza e certo impacto para os seus jogadores. O segundo é o exercício dos sentidos direcionados. Aprender a usar os sentidos dos seus jogadores cria sensação e não apenas descrição. Vamos escolher um cenário aqui, floresta à noite. Joia? Agora, ao invés de você descrever completamente o cenário, a árvore da floresta, a grama é alta, a lua vem de cima e ilumina um pouco o caminho à frente de vocês, você escolhe duas sensações que são a prioridade nessa cena. E você constrói a cena em volta das duas, beleza? O exemplo aqui é você focar em som e tato. O vento passa frio pela pele de vocês, mas as árvores não fazem barulho. Nenhum som de animal. Só o som dos passos de vocês, que parecem altos demais. Agora você refaz essa mesma cena mudando os sentidos. Cheiro mais visão, som mais silêncio, temperatura e textura. Aqui você treina a imersão real, clima narrativo e sensação ao invés da informação. Os jogadores eles sentem mais o que está acontecendo e assim talvez eles se interajam muito mais nessa cena que você está narrando. Você não dá apenas um descritivo genérico, assim, sabe? Você faz que os jogadores sintam na pele tudo o que eles estão vivendo naquele momento. O terceiro é o exercício do foco narrativo. Você aqui aprende a guiar a atenção dos seus jogadores. Aqui você pega um cenário comum, uma taverna. Clássico, maravilhoso e fantástico. Eu já estou na minha taverna aqui, beleza? Agora você responde a seguinte pergunta: o que é estranho ou mesmo importante nessa taverna? O que é importante nessa cena? E você cria a cena ao redor disso, ok? A taverna está cheia, barulhenta, mas uma mesa no fundo desse lugar que está vazia chama a atenção de vocês. Não porque não tem espaço nesse lugar, mas porque ninguém parece se aproximar da mesa. Uma regra muito importante de você fazer esse exercício é não explicar aos jogadores o porquê daquela mesa estar vazia, o porquê daquele detalhe importante, daquele detalhe estranho estar acontecendo. Aquela mesa está vazia. Aquela mesa está vazia porque... Deixa os jogadores se interagirem. Você deixa os jogadores irem até aquele lugar para tentar entender o porquê que está vazia realmente. Nesse exercício você treina criar curiosidade, direcionar a decisão deles e evitar exposição excessiva. Os jogadores eles veem algo estranho na cena ou algo realmente importante, algo que você deu um certo destaque e assim gera curiosidade, gera uma decisão para eles. Por que aquela mesa está vazia? Vamos tentar entender o porquê? E assim eles vão desenvolver a cena de uma maneira muito mais legal, beleza? O quarto é o exercício de ritmo e pausa. Aqui a gente aprende a usar o silêncio como ferramenta. Pegue uma frase bem simples: vocês escutam algo no fundo desse corredor ou algo no fim desse corredor. Agora você quebra essa frase em um ritmo mais narrativo, ok? Vocês param. Silêncio. Então, um som arrastando no corredor. Vocês fazem. Leia em voz alta essa cena que você está narrando. Se não gerou tensão, ajuste as pausas. Não ficou legal? Pô, peraí, não gostei.
vai ajustando a pausa ali. É um exercício bem legal para quem gosta daquele conceito mais investigativo, dá uma cena de terror para os jogadores. Em campanhas de terror, o silêncio é usado de maneira muito pontual e muito prática. É muito legal isso, beleza? Nesse exercício você aprende entrega narrativa, tensão e controle emocional da sua cena. Os jogadores então eles sentem que há algo errado na cena durante as pausas. Como eu falei, as pausas são bem usadas em cenários, em campanhas que são mais investigativas ou mesmo de terror. O quinto exercício é de espaço para o seu jogador. Aqui você aprende a não fechar a interpretação. Você dá espaço para os jogadores eles explorarem, eles irem atrás de algo. Você cria uma descrição incompleta propositalmente. Um exemplo aqui é: o lugar está silencioso demais. Não parece natural. O que seu personagem pensa disso? Uma regra bem básica, bem clássica disso. Você sempre termina com uma pergunta. Uma regra aqui é sempre você terminar com uma pergunta ou com um espaço interpretativo. Você dá espaço para os jogadores interpretarem aquilo que você narrou para eles. Nesse exercício você treina seu engajamento, interpretação dos seus jogadores e participação ativa deles, beleza? Você pode usar os seus jogadores, então, para te ajudarem a criar a cena também. O que está acontecendo na cena? Eles têm ideias muito legais, você pode incorporar isso em sua mestragem. Fica muito legal. Eu faço bastante disso, tá? O 6 é um exercício de contraste. Você aprende a criar impacto com uma quebra de padrão. Aqui você vai criar duas versões da mesma cena, uma mais normal e uma mais quebrada, algo que mudou aquela cena, beleza? Um exemplo normal: a estrada está calma, com vento leve, céu aberto. Coisa mais linda. Você acrescenta uma quebra aqui. Tudo estava calmo, até o vento parar completamente. E o som aparecer. O que vocês fazem? O que vocês fazem é a coisa mais maravilhosa que existe no RPG. Desculpa, mas é verdade. Nesse exercício você treina tensão súbita, estranheza e a sensação de perigo dos seus jogadores. Quando você narra uma cena e há uma quebra, há uma mudança repentina, os jogadores sentem que é algo que eles têm que fazer, algo que vai acontecer, talvez um grande perigo para eles, ou mesmo nada, só para você fazer os jogadores ficarem tensos. Assim você consegue construir atenção para os seus jogadores. Não a atenção, mas sim atenção. Os jogadores vão ficar sempre nervosos sempre que você colocar uma quebra. Isso é muito legal quando você quer surpreender seus jogadores. Por exemplo, os meus jogadores sabem que sempre que eu coloco um mapa, eu coloquei um mapa X, eles sabem que tem combate. Às vezes eu quebro isso, eu crio um mapa só para deixar o mapa ali, para eles começarem a entender que nem todo mapa vai ter combate. O exercício 7 é o cenário que gera escolha. Aqui nesse exercício você aprende a transformar a descrição em decisão para os seus jogadores. Aqui você cria uma cena com duas opções implícitas, sem explicar absolutamente nada. Vocês jogadores vêm diante de duas portas. Uma está limpa, praticamente nova. A outra, por outro lado, está marcada por arranhões profundos, como se algo tivesse tentado ou entrar ou mesmo sair dessa porta. O que vocês fazem? Aqui, você não diz para os jogadores qual delas é realmente perigosa. Você pode surpreender esses jogadores. Eu vou atrás da limpa que não tem nada, você coloca o inimigo ali. Eu vou atrás da outra que está arranhada, você não coloca nada ali. Você pode inverter os dois pontos, é muito legal também. Aqui você treina design narrativo, tomada de decisão e suspense. Você cria realmente suspense para os jogadores. É muito importante, é muito legal você deixar seus jogadores tensos. Eles sempre vão esperar algo, porque eles já vão conhecendo a sua mestragem através do tempo. Que nem eu jogo com meus jogadores há quase 7 anos, então eles sabem um pouco de como eu mestro. Sabem em que ponto eu gero tensão, em que ponto tem combate, em que ponto que as coisas são importantes ou não. Mas, quando você dá uma quebrada de ritmo, os jogadores já ficam apreensivos. Putz, por que ele quebrou isso? O que será que tem nessa cena? É assim, eles se interagem mais, eles vão querer saber o que está acontecendo realmente na cena. Eu vou te dar um exercício extra aqui, vou chamar de nível avançado, uma coisa muito legal para vocês fazerem. Eu já estou fazendo isso e sinto que está melhorando para mim. Você escolhe um cenário, pode ser a sala abandonada, pode ser as duas portas, pode ser um moinho, pode ser o que for, beleza? E aqui você aplica o seguinte: 2 sentidos, um foco, um contraste e um espaço para os jogadores, ok? O exemplo aqui é: vocês entram na capela, o cheiro de incenso ainda está no ar. Vocês percebem que todos os bancos eles estão alinhados, apenas um está diferente, virado, de frente para o altar. O que vocês fazem? E como a gente usa isso no dia a dia, como a gente aplica isso na prática? Escolhe um desses exercícios, todos que eu te passei, e exercita ele de 5 a 10 minutos por dia. Okay? Eu quero exercício 1, 2, 3 por dia. Você pode ir alternando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Você lê em voz alta, coloca no caderno, por exemplo, XYZ, a sala abandonada, a caverna X, o templo Y, né? Você escreve isso de uma maneira que você consiga ler depois em voz alta. Uma coisa muito legal também é você pensar na sua próxima sessão e descrever aquele cenário da próxima sessão. Os jogadores eles vão entrar no templo abandonado. O que tem nesse templo abandonado? Você coloca tudo, como eu falei, né? Por exemplo, esse exercício, né? Você coloca tudo, daquele primeiro exercício, tudo que tem naquela sala. As paredes, o teto, o chão, móveis antigos, janelas, faz aquele filtro
aí você consegue usar na sua próxima sessão de uma maneira muito legal. Você pensa na sua próxima sessão, sempre assim. Sempre tente aplicar o que você está treinando, os exercícios, para sua próxima sessão. Te ajuda muito, ok? Você percebe uma coisa muito importante nesses exercícios? Narrar não é apenas sobre você ter talento. É sobre um treino direcionado. É você treinar com qualquer outra habilidade que você tenha. Cada exercício que eu passei aqui para vocês trabalha uma parte específica. Escolher melhor o que descrever. Fazer o jogador ele sentir o cenário. Controlar o ritmo. Criar tensão. E principalmente, gerar decisão para os seus jogadores. E o mais importante de tudo, isso não exige horas de treino, é algo que em 5, 10 minutos você consegue fazer. Você pega um caderninho e anota ali um descritivo de uma sala de um castelo abandonado, de uma caverna com água. Você faz um descritivo completo ali, vai filtrando, aplica um desses exercícios, você vai ver que a sua narrativa, suas narrações vão melhorar de uma maneira muito épica. Já está melhorando para mim, como exemplo, beleza? Por isso que eu resolvi trazer isso para vocês. Porque no fim, a diferença entre uma narração comum e uma narração memorável não está apenas em falar bonito. Está exatamente em saber o que dizer, em saber o que fazer e quando você para dar oportunidade aos seus jogadores explorarem a cena. Agora eu quero saber de vocês, qual desses exercícios que eu passei vai mudar a sua mesa já na próxima sessão de RPG? Deixa nos comentários. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que esteja com vocês, até mais.